A doença que a gente vai falar hoje é a triquinelose. O agente causal da triquinelose é a Trichinella spiralis. O primeiro ponto que a gente vai tocar é o ciclo de vida. Então eu tenho aqui a carne contaminada, ok? A carne de que, Anne? Principalmente na nossa região é a carne de porco, ou a carne de, acreditem ou não, de javali, ok? E para os nossos amigos gringos, eles usualmente adquirem a triquinelose através da carne de osso, ok? Então eles vão lá caçar e aí eles pegam essa carne e acabam pegando essa carne contaminada. Então nessa carne que está contaminada, obviamente não são todas as carnes que estão contaminadas, você tem o cisto, ok? Então eu tenho aqui encapsulado nesse músculo, eu tenho a trichinella. Então essa trichinella, quando ela chega dentro do nosso sistema digestivo, se desencapsula e aí eu tenho o macho e a fêmea, eles se apaixonam e aí eles começam a fazer coisas de pessoas apaixonadas, ok? E aí essa fêmea, ela fica grávida, ok? Aí essa fêmea grávida, ela vai entrar na mucosa gástrica. E entra na mucosa gástrica e a partir daí, essas fêmeas adultas, elas penetram na mucosa e aí a partir então você tem o baby shower e aí na corrente sanguínea você tem os bebês, os bebês, como é que faz bebê? Exatamente, você tem os bebês da trichinella na corrente sanguínea. Aí depois que passa pela corrente sanguínea, eles voltam a ficar aqui encapsulados, ok? No músculo estriado, ok? Você tem um músculo estriado aqui, que são os músculos aí, fica encapsulados, ok? O próximo aspecto que a gente vai comentar é o diagnóstico, ok? O diagnóstico, ele é principalmente clínico numa primeira fase. Você tem sintomas gastrointestinais, onde você tem, como vocês viram aí no ciclo de vida, a clínica ela tem a ver com o ciclo de vida do nematodo. Então, primeiro você tem náuseas, vômito, diarreia, ok? Você tem muitos cólicos abdominais também, dor abdominal, tipo cólico. Então, se você vê aí, é uma coisa muito geral, ok? Depois que esse nematodo, a trichinella, ela invade, você pode ter o rash, assim, pela pele, você realmente vê que a trichinella ela faz um caminho na pele, ok? Porque essa trichinella ela se instala, se encapsula nos músculos, você tem muita mialgia também, que é a dor nos músculos, você tem febre, já é uma resposta imunitária, né? E você tem também um edema periorbitário, ou seja, um edema aqui na região ao redor dos olhos. Edema periorbitário. Muito bem. E aí depois você pode ter algumas complicações. Dependendo da evolução desse paciente, você pode ter complicações como uma pneumonia, pode ter inclusive uma miocardite e uma encefalite, mas isso são casos muito raros. Mas sim há óbitos relacionados com a trichinella, só que são casos extremos.
Acho que aqui a gente pode ter uma ideia de como que é a clínica da trichinela para pensar nisso. A primeira coisa, você tem esses sintomas associados com a ingesta de carne que está mal cozida ou que foi de caça, você já tem que acender um alarme na sua cabeça, você como paciente, você também como médico, como agente de saúde. E pensar no diagnóstico diferencial de trichinelose. A outra parte do diagnóstico são os laboratórios, ok? Então, o que mais vai assinalar para mim que eu tenho uma infecção através de um parasita? Eosinofília. Eosinofília é a chave, tá bom? Dos neutrófilos, a eosinofília é o que mais vai combater esse tipo de parasita. Então, quando eu tenho uma eosinofília, de que maior que 5%, geralmente fica de 5% a 20%, dependendo do período de que está transcorrendo a infecção. E também eu posso fazer o teste de Lisa e aí já descobrir realmente ser especificamente para trichinelose. Ok. O próximo tópico que a gente vai explorar é o tratamento, tá? Tratamento. Aqui, a nossa terapia de primeira linha é o albendazol. Albendazol. Então, eu tenho 400 miligramas de albendazol cada 12 horas, de 8 a 14 dias. Dependendo do contexto do paciente. Obviamente, se você tem algum desses sintomas, você precisa acudir ao médico, não se automedique. Mas é para você ter uma ideia de como o tratamento é acessível, fácil. Obviamente, o melhor tratamento para qualquer enfermidade, o que é, gente? A prevenção, exatamente. A prevenção, nesse caso, ela é explorada em 3 aspectos. O primeiro dele é a vigilância sanitária. Hoje no Brasil, a gente tem pouquíssimos raros casos de trichinelose. O outro aspecto que a gente tem é evitar comer carne de caça, no Brasil, os surtos que nós tivemos de trichinelose estavam vinculados a casos muito isolados, realmente de parentes ou família que comeram carne de javali, que eles mesmos caçaram e não tinha nenhum tipo de fiscalização sanitária. E o terceiro aspecto que a gente tem é se você já comprou a carne, se você já tem a carne, é obviamente a cocção. A carne, ainda com trichinelose, você precisa cozinhar acima de 71 graus Celsius, ok? 160 Fahrenheit para os nossos amigos gringos. Então, você precisa realmente cozinhar bastante a carne para poder você assegurar que essa carne está própria para consumo. Os nossos amigos gringos, eles têm dificuldade porque quando você tem a carne mal passada, por assim dizer, a carne de urso preto, que é o que eles caçam geralmente para lá, ela é uma carne que é bem avermelhada e ainda que você cozinhe, ela já fica, parece que tá cozida, mas em realidade no meio ainda tá crua. Então por isso que é mais fácil para lá. Os últimos casos que a gente teve recentemente no mundo são vinculados realmente
a carne ao consumo de carne de urso, que é de caça de algum grupo específico.